pequeno incômodo aí até acessar a sala, mas não atrapalhou-nos em nada. Importante que a gente está aqui mais uma noite. Hoje a gente vai falar Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? Continuação aí do Evangelho de Atos. Estamos no capítulo 9 agora, que é uma parte mega importante, que é a conversão de Saulo de Tarso. Antigo Saulo que virou Paulo, tá? Deixa eu só encaminhar o link para mais algumas pessoas aqui, esse novo link, porque mudou, né? Rapidamente aqui. Tá, então, eu vou fazer a leitura do texto por completo, tá? Como a gente faz toda semana, depois a gente vem falando tópico a tópico, tá? Eu vou fazer do 1 ao 19. Como ele está um pouco extenso, não vou dar resumo essa semana, tá? Vou pular o resumo, mas semana que vem a gente volta com o resumo, porque do 1 ao 19 vai justamente na conversão dele e para não fugir muito do horário aí, para a gente cumprir até as 9, tá? Sei que todos têm compromissos aí, então a gente tenta prezar pelo horário, tá? Se alguém tiver com dificuldade de me ouvir aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá, Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Hoje é até aqui, pessoal. Gostaria de pedir para a nossa querida Margarete fazer a oração aí, antes da gente iniciar os estudos após a leitura da palavra. Pode ser, Marga? Claro. Pai, muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudar a Tua Palavra.
Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações, que o nosso coração, o coração de cada pessoa aqui esteja aberto para tudo aquilo que vai ser derramado sobre a nossa vida, Pai. Usa o Teu Filho, ele se preparou, Pai, para poder trazer o estudo nessa noite, e que ele não fale nada do coração dele, mas que ele fala tudo que saia direto do Teu coração, Pai, que ele seja boca sua nesse estudo. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, aprendendo cada dia mais de Ti, nos tornando cada dia mais íntimos de Ti, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, pessoal. A gente começa uma figura muito importante aí, né? Para o Evangelho. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Eu abri o arquivo errado. Só um minuto, pessoal. Achei. Então vamos lá, pessoal. Então, primeiro versículo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso, na Turquia Central. Tá? Ele era um cidadão romano, estudou com Gamaliel, que foi considerado um dos maiores professores do judaísmo. Então, Saulo, antes da sua conversão, ele não era qualquer um. Tinha conhecimento da lei, respeitava a hierarquia na igreja, tanto que ele pediu autorização para ir no caminho de Damasco ali. Então, não era simplesmente um desconhecido, um baderneiro ou um arruaceiro até aquele momento, apesar da postura dele mais para frente fazer com que transpareça isso. Tá? Mas ele era alguém instruído, inteligente, tinha conhecimento da palavra, teve oportunidade de estudar, nem todos tinham. Tá? Então, Saulo, ele não era qualquer um. Tá? E Saulo, ele começa na história quando Estevão é apedrejado. Tá? Então, a primeira parte que mostra a vida cita Saulo, né, no caso, no momento quando Estevão é apedrejado. Tá? Lembrando que o apedrejamento de Estevão, ao qual Paulo fez parte, não existia um julgamento, né? Foi mais um homicídio, e Paulo ele concordava com aquilo. Ele concordava com aquilo, e tanto que não teve um julgamento, não foi algo legal. O texto bíblico fala que ele foi levado para fora da cidade para apedrejar Estevão. Está em Atos 7, 58 e 59, diz: expulsando da cidade o apedrejavam. Então não foi nem feito dentro da cidade o apedrejamento de Estevão. Tá? Versículo 2: e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Na minha Bíblia, a palavra caminho tem letra maiúscula, tá? Então, os cristãos daquela época eram as pessoas que eles consideravam que seguiam o caminho. Eram como era chamado as pessoas que seguiam a Cristo naquele momento, tá? E Paulo queria levá-los presos a Jerusalém. Humanamente, quando
principalmente naquela época, né, quando você se encontra fora da sua cidade aí, para você ser julgado, é mais complicado para você formar a sua defesa, né, quando você estava fora da cidade. Então, Paulo queria levar esses cristãos de outros lugares, ele queria caçar essas pessoas e levá-los presos a Jerusalém. E a maldade não se limitava à prisão, tá? Que o versículo 2 fala que a intenção era que ele conduzisse os presos para Jerusalém, porém, a maldade de Saulo, ela não se limitava à prisão, tá? Tanto que em Atos 8, diz o seguinte, Atos 8, versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Tá? Então, que o versículo 2 ele está falando aqui que a intenção era conduzir as pessoas em cárcere até Jerusalém, não se limitava a isso. Tá? Paulo também executava pessoas. O encerrar na prisão significa matar. E como a gente tem a certeza disso? O texto cita o próprio Saulo como realizador do ato. Tá? Na morte de Estevão, ele não foi o executor do ato, porém ele consentiu. Em Atos 22, na sua conversão, Paulo diz o seguinte, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. Então, Paulo, ele prendia aqueles que falavam em nome de Cristo, levava para Jerusalém, executava homens, executava mulheres, dava também o seu aval quando eram outras pessoas que executavam cristãos também. Tá? E no relato da sua conversão, ele também confessa isso. Em Atos 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, Paulo, ele não se limitava a apenas executar, ele executava, ele ainda consentia com aqueles que foram executados por outras pessoas. O versículo 11 de Atos 26. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então a vida de Saulo era perseguir cristãos, quer estavam em Jerusalém ou quer estavam em qualquer outra parte do mundo. Ele saía à caça dos cristãos. Então esse é o nosso personagem do estudo de hoje. Indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Tá? O resplendor de luz não cercou apenas Saulo. Saulo não estava sozinho, tanto que mais à frente a gente vê que conduziram ele até Damasco. Então, tinha mais gente junto com ele. Tá? Muitos documentários, filmes vão mostrar Saulo caindo de um cavalo. Né? É o mais comum da gente ver ou imaginar aí, Saulo caindo de um cavalo ou de um jumento, de algum tipo de animal. Mas a Bíblia ela não cita qual era o meio de locomoção. Pode ser que ele estava andando e simplesmente caiu, ou pode ser também que estava em cima de um cavalo, que era a condição mais comum, né, da época. Mas vocês verem algum filme aí, Saulo caindo de um cavalo, não é bíblico, mas é o mais provável. Tá? Em Atos 22, diz o seguinte, e os que estavam comigo viram em verdade a luz. Então, o texto de Atos 22 aqui, Saulo falando que tinha mais gente com ele. E se atemorizavam muito, mas não ouviram a voz daquele que falavam comigo. Então, na cena, a luz, ela pegou a todos ali, mas só Saulo ouviu Cristo falando com eles, os demais não ouviram. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo?
caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, ele ouviu a voz, porém, inicialmente ele fala que quem é, Senhor? Ele não sabia que era Cristo, por isso que ele estava perguntando, mas o Senhor, aqui no texto, nos mostra que ele entendia que era alguém superior, alguma divindade, alguém acima dele, por isso esse tratamento. Mas se ele soubesse que era o próprio Jesus, ele já ia diretamente. Ele perguntou: Quem és, Senhor? Senhor, porque ele reconhecia que existia, que era algo superior a ele aí. Tá? Então, aqui ele está sendo confrontado por Jesus. Tá? Ele era um perseguidor da igreja. E o recalcitrante. Só fazer um comentário rápido. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Todo mundo na paz, Senhor? É um comentário bem interessante, né? Só para a gente voltar um pouquinho na introdução do Saulo, né? Jogo rápido. Ele, não sei se você já te falou aqui, que eu cheguei um pouquinho agora, mas o cara, além de fariseu, o cara então teve um treinamento dos 5 primeiros livros, né? Do Torá. Então ele teve um treinamento desde criança, então ele conhecia as leis e ele tinha também uma patente, né, na área militar para poder fazer esse tipo de execução. Então ele era um cara totalmente determinado a fazer de tudo para que as pessoas que fossem contra a lei, o Torá, né, ele teria que morrer. Então o cara era tipo assim, um tipo de pessoa ruim mesmo. Então ele não tinha dó, igual você falou, ele não tinha dó. Então, aí voltando ao contexto, né? Ele é um cara que não tinha medo, que já tinha visto várias atrocidades. Então, aqui ele eu faço uma observação que é onde ele ficou com medo. E ele chamou de Senhor temente, porque ficou com medo. Então, imagina um caboclo nesse patamar ter medo. Então, foi uma coisa muito estarrecedora, assim, que deixou ele, abalou as estruturas dele, né? Então, só essa observação aí. A coisa foi um acontecimento bem épico, né? Justamente, é um cara totalmente violento, né? Conhecia da palavra, mas não aceitava só aquilo que ele tinha ouvido até aquele momento, né? E recalcitrar contra os aguilhões aqui refere-se a um boi bravo quando ele puxa um arado, tá? O boi, ele é preso por aguilhões e se ele puxar muito forte, ele acaba se ferindo, tá? Então, o boi, ele acaba se machucando e é isso que acontecia com Saulo, porque ele se recusava a entender qual era a verdade, tá? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Após o reconhecimento daquele a quem falava, Saulo ficou admirado, espantado, pasmo, e ele se coloca à disposição imediatamente, né? Jesus fala que para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Saulo não tentou justificar nada. Da mesma forma, Jesus também não o confrontou sobre o passado dele naquele momento. Simplesmente o encontro marcou a divisão, foi o divisor de águas para Saulo. Jesus não foi lá para questionar ele, para indagar ele por que ele tinha feito isso, aquilo mais. E nem Saulo tentou justificar. Simplesmente ali, Jesus não julgou ele, não questionou, simplesmente foi uma virada de página na vida de Saulo. Tá? E sem revelar o futuro, Jesus só falou: entra na cidade que lá te será dito o que fazer. Então, na nossa vida, muitas vezes é assim, né? Quando Jesus quer mostrar um caminho para a gente, ele não revela o plano todo. Ele mostra uma direção e a fé nos conduz por esse caminho ou não. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Então, o que a gente falou no começo, eles viram a luz, mas eles estavam com Saulo, mas eles não ouviram a voz daquele que falava. A Bíblia não cita porque apenas Saulo foi quem teve o encontro com Jesus naquele momento, tá?
como a gente falou na aula passada também, interessante que o evangelho ele não busca os perfeitos, né? Não busca ele não faz acepção de pessoas, então ele não quer, vou pegar só quem é certinho, faz tudo direitinho, quem é santinho. Ele busca os imperfeitos porque a intenção dele é transformar as pessoas. Essa é a maior missão do evangelho, e isso é o verdadeiro motivo porque Cristo veio até nós, né? Ele quer transformar as pessoas. Para ser transformado, você tem que ter o que ser transformado, senão o evangelho não vai ter serventia para nenhum de nós. Tá? E Saulo, como a gente já viu aqui inicialmente, se não for o pior, é um dos piores que se podia encontrar naquela época. Alguém que entrava nas casas, alguém que invade uma casa hoje em dia. O cara invade uma casa, pega uma família e mata, não chega nem a ser um bandido, né? Chega a ser... É coisa pior, é uma coisa que chega a ser inexplicável. Às vezes um bandido, a gente falou na aula passada, um bandido ele vai roubar alguma coisa de alguém, ele quer roubar um carro, roubar dinheiro, roubar alguma coisa de alguém, ele acaba matando alguém ali num assalto. É uma situação. Saulo, por conta de um pensamento, de uma ideologia, invadia as casas para matar as pessoas, simplesmente. E o texto deixa isso claro em várias passagens, não é só nesse momento aqui. Inclusive, na confissão dele, ele fala todas as coisas que ele fez. Tá? Então, é legal que o primeiro versículo fala assim, né? E Saulo respirando ainda ameaças e mortes, que era o reflexo de Saulo até aquele momento. Eu pensei, não coloquei aqui no meu resumo, mas fiquei pensando, né? Se Deus fosse me encontrar hoje, se Jesus fosse me encontrar hoje, o que eu estaria respirando? Qual seria o primeiro versículo da vida do Luiz? Será que ele também estaria respirando ameaças e mortes? Furto? Qual pecado estaria descrevendo a minha vida ali? Isso era o que descrevia a vida de Saulo em apenas um versículo. Ameaças e mortes, que era o que ele fazia. Esse era o resumo de Saulo. Qual é o meu resumo? Será que o meu resumo é tão melhor assim que o de Saulo? Então, uma coisa que me trouxe bastante reflexão nesses últimos dias aí. Importante a gente pensar. Se fosse resumir o Luiz em um versículo, qual seria o versículo? Tá? E Saulo levantou-se da terra. Desculpa, só uma curiosidade, né? Ele estava indo para Damasco, como você falou agora, né? Ele ainda respirava ameaças e morte. Ele estava indo para Damasco justamente porque era uma região onde o evangelho estava crescendo de forma avassaladora, estava crescendo muito. Então, ele realmente estava indo com essas cartas, né? Com essa autorização para prender, justamente com a intenção de mais, né? Ele estava ainda naquela gana de cada vez de destruir, de matar, de prender, né? Ainda os cristãos as pessoas os cristãos que estavam ali naquela região, né? E Sim. Só uma curiosidade, no estudo que eu fiz, fala assim que quando Jesus falou Saulo, Saulo, que essa repetição do nome demonstra uma certa ternura, sabe? Então, quando ele ouviu, ele já sabia que era uma divindade e que era uma divindade que estava chamando ele em amor. Achei isso daí legal também. Legal, top. Que apesar de nós não sermos perfeitos, né, e fazer tanta coisa errada, Jesus sempre nos chama em amor. É isso aí. Outra coisa, assim, ele já tinha, como ele era uma pessoa que estudou praticamente o Torá a vida toda, então ele viu Deus falando com Moisés, né, como que ele se apresentou diante de Moisés, então ele tinha algumas características de divindade, né, então aí completa o que você disse, né? Então, por todo aquele conhecimento que ele tinha, opa, isso aqui é diferente. Essa voz é diferente. A sensação que eu tô sentindo é diferente. Algo aconteceu aqui. E aí, como a mistura de medo, surpresa, temor, teve essa reação, né? E se a gente vê o contexto do versículo 1 até agora, quando o evangelho ele começou a se expandir, começou a perseguição, Estevão foi apedrejado, o pessoal começou a se expandir pelas cidades da região, só que da mesma forma que o evangelho começou a expandir, Saulo queria buscar essas pessoas, né? Igual a Marga falou, Saulo era complicado, hein? Tá, e dando continuidade aqui,
E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. O resplendor de luz que cercou Saulo foi tão intenso que ele ficou cego por 3 dias. Tá? Mais à frente a gente vai ver. E se eu pensando um pouco sobre isso, eu imaginei que muitas vezes o evangelho ele não nos traz clareza de futuro. Jesus não vai chegar aqui, sentar aqui do meu lado e falar: Luiz, vamos lá, eu vou traçar o seu caminho aqui. Vou escrever aqui para você, vou te dar um direcionamento e é só você seguir. Então, ser cristão, seguir a Cristo, seguir o evangelho não é uma bola de cristal que você vai ver o seu futuro ali e vai conseguir ter certeza do que vai acontecer. É um passo de fé. Tá? Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Os 3 dias daqui, não que o texto faça alguma analogia aqui, mas se a gente for em Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe, ele esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. O texto não nos fala nada, é mais uma curiosidade aqui. Tá? Então, provavelmente Jonas na barriga do peixe, creio eu que ele não deve ter comido nada, ele deve ter feito um jejum de 3 dias ali, né? Pelo menos a Bíblia não relata, né? Ele fez uma ação peixinho lá dentro. Uma refeição lá, né? Tinha bastante comida não ali. Não relata. Então, se eu fosse o Jonas, eu ia fazer um jejum de 3 dias ali, né? Nossa, 3 dias orando, mano. 3 dias pedindo. Foi o que ele fez, né? Ele orou. Tá aí em Marcos, uma passagem em Marcos também, 10:34, falando de Jesus, né? E o escarneceram e açoitaram e cuspiram nele, e o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Só uma curiosidade dos 3 dias aí, mas a Bíblia não fala nada quanto a isso. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O texto ele mostra claramente qual que é a postura de um discípulo de Jesus. Ananias foi chamado e se colocou de prontidão na mesma hora. Não ficou, será que está falando comigo? Agora não dá, agora eu tenho que limpar a casa aqui, agora eu tenho que estudar, agora eu vou ver o jogo do Corinthians aqui. Não, se coloca de prontidão. E assim, não só com Ananias. A maior parte todas as passagens bíblicas, quando Deus chama alguém, a pessoa está de prontidão ali. Fala: Senhor, eis-me aqui. E esse é a postura de um discípulo. E para Ananias, disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Essa curta passagem aqui, esse curto versículo, ele mostra uma coisa muito importante, né? Saulo, no pior momento da vida dele, se a gente for analisar, aos olhos dele, não ao nosso, até aquele momento, tinha perseguido, tinha matado, tinha feito um monte de coisa, e do nada o cara se encontrava cego, sem saber o que aconteceria, que Jesus falou: vai lá que vai te ser dito o que você deve fazer. Sei lá, o que poderia passar pela cabeça dele? Será que eu vou ser julgado pelo que eu fiz? Será que Cristo vai falar para eu me jogar da ponte? O que será que vai acontecer? Ele não sabia. E ele estava cego ainda por cima. Então, o cara, sem saber do futuro, acabou de ser confrontado por Jesus. Eu costumo dizer que é confronto e não é encontro, porque encontro normalmente não fere ninguém, né? E ele ficou cego, teve que ser conduzido, então não tinha nem condições de ir sozinho a lugar nenhum. Então, na versão do Luiz, foi um confronto. E nesse momento, o que ele estava fazendo? Que é o que nós não fazemos quando temos problema, né? Um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então começa aí a mudança de Saulo no pior momento da vida dele. Ele estava orando. E é isso que a gente deixa de fazer quando temos problemas. Normalmente é mais fácil para nós buscarmos a Deus, orarmos, quando a gente está mais tranquilo. Mas quando vem, você está com uma doença que os médicos falam que não tem cura, aí você confia mais na medicina do que em Cristo. Não que a medicina é importante, ela é muito importante. Só que quando a gente vê que humanamente a situação que a gente está não tem saída, a gente acaba dando mais crédito para a visão humana do que para a visão espiritual. Isso que a gente precisa aprender um pouco, que
quando a fé ela entra quando acabam as opções humanas. Eles falam, a pessoa está com câncer, se humanamente não dá, então pela fé não dá. Se humanamente desce, pela fé dá. Não é bem assim. Mas é uma coisa que a gente costuma não fazer. Saulo, ele estava orando no pior momento da vida dele, mesmo nesse estado de incerteza, sem saber o que ia acontecer, depois de ter ficado cego, ele estava orando. A situação que Saulo estava passando era uma situação tão diferente para ele, né? Dificuldade, só enfatizando o que você está falando, que aqui não relata em momento algum para onde ele iria, se ele foi para casa de um parente ou de alguém. Ele foi para um lugar, pode ser que ele foi para um lugar desconhecido, ele estava num lugar onde ele não conhecia as pessoas, ou ele não sabia, ele não estava vendo, então ele não sabia exatamente aonde ele estava em Damasco. Damasco, né? Em Damasco? Isso. Damasco, certo? Então, olha só, uma pessoa que ia para matar tinha uma missão de defender o que ele acreditava, tinha apoio, exército, e do nada, no meio do caminho, faz uma reviravolta, onde provavelmente ele foi deixado, não estava todo mundo acompanhando ele, então algumas pessoas que ficaram com medo provavelmente deixaram ele lá sozinho, e alguém foi lá e ajudou, pode ser um soldado, alguma coisa, levou ele para um lugar onde ele não sabia onde estava, então ele estava totalmente perdido. E pode ter certeza que ele estava se fazendo N perguntas do que realmente tinha acontecido, o que era aquilo e qual que é o propósito disso. E ele queria entender de fato, tá, para que Deus me mandou aqui, né? Então a situação dele assim, foi algo épico na vida dele, que foi uma experiência assustadora, mas que mudou tudo, né? Continuando. De caçador ele virou a caça aí, né? Do nada, e cego ainda. Complicado. Vamos lá. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Então ele estava orando e Deus mostrou para ele, através de uma visão, que um homem chamado Ananias ia ir até ele e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aqui tem uma lição na vida de Ananias, né? Não foi só Saulo que recebeu uma lição, Ananias também, né? Ananias, ele era um discípulo de Jesus, ele era um homem inteligente, ele questiona Deus acerca da situação, né? Ele expõe aqui o lado dele, né? Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Com certeza, Ananias também temia pela própria vida, por isso que ele questiona. Fala, Deus, mas então, será que é esse mesmo? Será que você não está enganado aí? Será que não tem um mais bonzinho? Como que do nada você fala para eu ir na casa onde está o cara que está caçando todos os cristãos, para eu impor as mãos no cara? Então, para Ananias também, com certeza, foi uma grande lição, né? É verdade, né? Como se ele falasse, só parafraseando, né? Como se ele falasse assim: Deus, ó, eu sou cristão, e ele caça cristão, e você quer que eu vou lá, um cara que caça cristão. Então tá. É isso mesmo? Certeza? Imagina a dificuldade para Ananias. Fala, mano, não dá para ser um mais bonzinho, não? Isso aí é meio. Então, com certeza foi um ensinamento, mas Ananias, assim como se pôs à disposição quando o Senhor falou com ele também executou o que o Senhor pediu para ele. Oi, mas mostra também uma intimidade, né? Quando o Senhor falou com ele, como você disse, além de demonstrou, né, a postura do discípulo de eis-me aqui, Senhor, mas de intimidade, de saber já reconhecer a voz do Senhor, né? De saber quem que já estava falando com ele. Da gente entender que é essa abertura que a gente tem com Deus. Mas tem certeza? Deixa eu só confirmar, né? Você falou isso, tá? Mas tem certeza? Porque eu sou cristão, ele mata cristão, você quer que eu vou lá, põe a mão no olho dele? E assim, é essa intimidade que a gente tem que ter com Deus, né? A gente realmente conversar, ouvir a voz dele, mas a gente também conversar com ele, porque ele conhece o nosso coração, mas ele quer ouvir da gente também nossos anseios, nossas petições, nossos medos. Então, achei assim, uma lição ficou para mim bem nítida essa parte da intimidade, de buscar e de conversar com o Senhor também nessa parte. E a situação era tão crítica
que Ananias, ele cita aqui, né? Ele fala, ó, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então Ananias já sabia que Saulo tinha uma carta, inclusive, autorizando fazer todas as atrocidades. Então, provavelmente, isso não era o começo do caminho de Saulo. Saulo já devia ter percorrido um caminho, caçado um monte de gente, a cidade inteira sabendo, devia estar no auge da perseguição quando isso aconteceu. Senão, Ananias não teria conhecimento da carta. Como ele fala que ó, o cara tem até autorização. Então, né, foi no momento mais trash aí que Deus colocou Ananias na história. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A gente tem nesse momento uma afirmação de Deus a respeito da escolha por Saulo. E novamente, né, confundindo nossa fé aí, o critério de Deus não se baseia em qualificação humana ou mundana. Então, não é porque eu estudei em tal escola, porque eu fiz teologia em tal lugar, porque eu vou na igreja todo sábado, porque eu ajudo os pobres. O critério de Deus, ele é de Deus e acabou. Não cabe a nós colocarmos o critério, né? Mas uma coisa que eu sempre costumo falar é que Deus, ele sempre trabalha com quem quer trabalhar, quem quer estar disponível. Isso é um fato. Se a gente vê Velho Testamento, Novo Testamento, Deus sempre busca quem está trabalhando, quem é disposto, quem é disponível. Não que fala, não vou fazer. Não, deixa quieto, melhor não. Então, o que Deus precisa para fazer obra através das pessoas é apenas uma disposição. Não importa se canta bem, se canta mal, sabe falar, se não sabe. O Espírito Santo que capacita as pessoas desde que elas tenham disposição. Tá? Então, não estamos falando aqui de eleição, predestinação ou qualificação, porque o Saulo estudou lá com o Gamaliel, foi por isso. Não, porque até aquele momento que ele aprendeu não serviu de nada, porque se servisse ele não era um assassino. Então, não foi o conhecimento que ele tinha recebido até aquele momento, o conhecimento intelectual que fez diferença na vida dele ali. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Camila, Felipe, Cleito? Em Lucas, capítulo 9, diz o seguinte. Jesus disse, né? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Então, mais uma afirmação de Jesus mostrando para que ele veio e para que nós servimos na terra, que é para servir a ele. E a esperança, acho que a ideia do evangelho é que façamos os mesmos pelo nosso semelhante. Beleza, Camila, tranquilo. Tá, então, a gente também está aqui para servir, da mesma forma que Saulo ele foi encontrado por Cristo para servir ao evangelho, servir ao próximo, essa também tem que ser a nossa missão aqui. Tá? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Para finalizar aqui a instrução a Ananias, Deus informa que mostrará pessoalmente a Saulo o quanto ele deve padecer. Humanamente é controverso, né? Se alguém quiser salvar sua vida, perdê-la. Qualquer que, por amor de mim, perder sua vida, salvará. Então é controverso, mas o evangelho é muito disso, né? A gente se esvaziar de nós e nos abastecermos, nos enchermos de Deus e da vontade dele para conosco. Não que as coisas do mundo não façam parte da nossa vida, né? A gente precisa trabalhar, precisa ter uma casa para onde morar, precisa ter uma estrutura para poder viver. Mas o objetivo principal não é as coisas que estão aqui. Tá? Quem quer falar alguma coisa? Marga, Diego? Não, pode seguir. Isso mesmo. Então, eu vou falar só uma coisa. Pode falar. É que aqui ele fala, é muito relacionado ao entender depois, né,
que ele vai entender o quão é grandiosa a honra e o privilégio de sofrer, de servir e de sofrer por Cristo, né? Então, igual o sentimento de Pedro quando ele foi ser crucificado, ele falou, não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, né? Então, me crucifica de ponta cabeça, porque ele entendeu o privilégio que era servir a Cristo e que o que a gente ganha não é o que está nessa vida, é o que ele preparou para nós, né, na eternidade com ele, porque aqui é muito passageiro, né? É o que você comentou. Às vezes a gente muitas pessoas passam a vida, a gente fica, sei lá, que tem uma vida longa aí, 90 anos, né? Juntando, acumulando bens, e não tem nenhum um bom relacionamento com a sua própria família, com seus próprios filhos, né? Então, e fez tudo aquilo para quê, né? É uma ganância, uma ambição para algo tão passageiro, esses 90 anos aí, que vão se findar, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? Então, nessa caminhada que a gente tenha muita sabedoria para entender que nós não somos desse mundo, nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. Lógico que Deus, ele proporciona, você pode prosperar, não tem problema nenhum ser rico, ser bem-sucedido, muito pelo contrário, mas é onde está o coração, que realmente é o que determina, né? Bem sobre o que é o padecer aqui, né? O que é o padecer? Hoje, muitas pessoas buscam a Cristo como se fosse para trocar alguma coisa. Em troca de ser abençoado, em troca de ser abençoado ou financeiramente, emocionalmente, ou qualquer outro tipo de coisa, onde você cede o seu tempo ali em troca de alguma coisa. E não é essa a intenção. Se a gente vê Lucas 19, diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então não está falando que ele veio enriquecer, que ele veio aqui dar bênçãos. Está falando que ele veio salvar. A intenção de Cristo é salvar as pessoas. Ele pode fazer, com certeza ele pode, mas também tem que ver até onde isso não nos desvia do Evangelho. Se eu tenho Deus como meu pai e ele me conhece mais do que eu me conheço, se ele olhar lá de cima e falar assim, ó, o Luiz, ele é um cara que, se eu der dinheiro para ele se desvia do caminho. Se a gente ter esse raciocínio de pai e filho, para que ele faria algo assim? Onde está o seu coração? Isso que é o mais importante, né? Como a Marga bem colocou aí, em momento algum a palavra fala de enriquecer alguém ou até mesmo de engrandecer alguém. Cristo foi o que lavou o pé dos apóstolos ali, dos discípulos. Então, ele nunca se colocou numa posição privilegiada. Nunca, eu sou Jesus, eu vou transformar água em vinho, mas a primeira taça é minha aqui. Nunca foi assim. Nunca ele se colocou na frente de ninguém. Ele sempre se colocou, inclusive, não para ser servido, né? Ele se colocou para servir as pessoas. E é isso que o Evangelho transforma em nós, e é isso que a gente precisa buscar. O resto é consequência. Então, se você tem uma empresa e ficou muito rico, isso aí vai ser consequência daquilo que você planta também. Que existe o esforço humano e a inteligência humana, o intelecto humano também. Mas nosso principal objetivo tem que ser a salvação e espelhar a Cristo. Esse tem que ser o objetivo. E Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Inclusive tem uma passagem que ele fala assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Então, o objetivo dele foi sempre mostrar a Cristo. Tá? Então, tem que ser o nosso também, transparecer Cristo na nossa vida. Independente da situação, se o dia é bom, se o dia é mau, a gente tem costume de, igual a gente falou no começo, né? No pior momento, Saulo estava orando. O que eu faço no meu pior momento? Será que eu tenho a mesma postura? Será que eu tenho confiança? Ou qualquer coisinha que acontece na minha vida, eu já me abalo e falo, eu acho que Deus não está me ajudando, não. Deus não está me vendo, Deus não está me guiando, porque tem um problema no trabalho, porque tem um problema financeiro. Então,
fé é acreditar, é confiar independente da situação. Tá? E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ananias, mesmo aos olhos humanos aí, sendo um ato perigoso, ele fez conforme Deus o instruiu ali e colocou as mãos sobre Saulo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, ele ficou com os discípulos, que ele precisava aprender um pouco mais sobre o que é o verdadeiro evangelho, né? Porque tudo que ele tinha aprendido até aquele momento, primeira lata do lixo ele jogou ali, né? Não adiantou nada de nada. Tá? Eu queria fazer uma observação nesse 17 aqui, que interessante, olha só. Ele foi lá para que torne a ver que seja cheio do Espírito Santo. Se você for ali em Gálatas, agora eu esqueci agora, Gálatas 5, não lembro do versículo. Em Gálatas 5 fala lá do fruto do Espírito, né? E no fruto do Espírito, deixa eu até ver aqui, o fruto do Espírito, amor. Então imagina só ele sendo batizado. Batizado é uma forma de consagrar, tá? Alguns falam que foi batizado no Espírito Santo, outros falam que foram batizados no batismo de João Batista. Não tem detalhes. Então ele foi batizado, mas no pé da letra, batismo é um ato de consagração, tá bom? Então, como que ele foi feito? A consagração através de batismo do Espírito Santo? Ou eu não sei afirmar isso. Mas olha só, quando ele foi cheio do Espírito Santo, então a gente entende-se que ele passou a ter o fruto do Espírito. Então, ele foi lá ele começou a missão dele com ódio, ele voltou com amor. Ele foi lá com a missão de guerra, voltou com paz, o fruto do Espírito. Ele foi com a vontade de ódio, voltou com longanimidade, se eu não me engano, que é o ato de você ser sereno e ter, acho que é no mais sentido de você ser ter firmezas, né? Enfim, ele recebeu todos esses frutos, o fruto, né? O fruto da benignidade, da bondade, achei que a felicidade. E uma coisa interessante, a mansidão. Então eu fico imaginando, nesse momento, ele, tipo, tirando todo aquele... Vai comentar aí no próximo versículo, né? Ele abrindo os olhos de uma forma espiritual e física. Vai ser no próximo versículo falando. Então, olha só que interessante. Tentando pegar os 3 dias ali, comparando um pouquinho ali, fazendo essa analogia dos 3 dias de algo novo surgindo, né? A ressurreição, nascendo um novo homem, o velho morrendo, fazendo toda essa ligação aí da Bíblia, que a Bíblia gosta de enfatizar muito isso, fazendo essa ligação de peças. Olha só a mudança dele. Então, de um cara que veio para destruir, matar, fazer o caos, ele recebeu com gratidão, sem julgo, o fruto do Espírito. Olha só que interessante, a bondade e a misericórdia de Deus, de um homem que matou um monte de pessoas. Alguns acreditam que uns dos espinhos na carne que ele tinha lá, que ele tinha que lutar contra, seria as lembranças das mortes que ele efetuou. Então ele queria muito apagar isso. Alguns teólogos acreditam nessa verdade. E olha só, o cara que era destruidor, matador, com uma oração de um homem enviado por Deus lá, foi renovado, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado, consagrado e recebeu os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Entende? Então, acho isso muito legal. E quando cai esses olhos, escamas, eu vejo de 2 formas. Literal. Eu fico imaginando, literalmente, o olho dele branco. Eu viajo muito, tá? Seja mais o Diego mesmo, viajando. Eu fico imaginando o olho branco dele saindo tipo uma casca mesmo do olho dele e ele voltando a ver.
e, ao mesmo tempo, ele começar a ver as coisas de uma nova forma, com mais amor, com mais misericórdia, com mais temperança, entendeu? Com mais controle, enfim, e aí veio isso. Só uma observação desse versículo. Eu estava lendo aqui e veio na cabeça agora. Top demais, top demais. E essa é eu acho que essa é uma das passagens da Bíblia que mais nos mostra aí qual a intenção do Evangelho, né? Que é transformar. E transformar sem fazer acepção de pessoas, não é? A Bíblia, o Evangelho, ele não escolhe os perfeitinhos, né? Os certinhos, os corretinhos. Ele escolhe aqueles que precisam de transformação. Porém, a pessoa tem que estar de bom coração e realmente se entregar a Cristo. Esses dias eu vi uma passagem, estava vendo um podcast, uma pessoa perguntou assim, mas o que Jesus faria hoje se ele chegasse aqui com o mundo do jeito que está, cheio de furto, roubo, prostituição, guerra, o que ele faria? Aí eu vi um teólogo que ele falou assim, Jesus não ia fazer nada. Jesus, ele atendeu aqueles que queriam ser atendidos, aqueles que se voltaram a ele. Porque na época existia também as mesmas coisas. Aquelas pessoas que de bom coração foram até ele, ele os recebeu. E é isso até os dias de hoje. Se você busca uma mudança de direção na sua vida, no seu comportamento, volte-se para Cristo, porque ele está esperando da mesma forma que ele esperava as pessoas naquela época. Ele não vai forçar ninguém a nada. Lembra a passagem do jovem rico? O jovem rico, ô senhor, e aí? Pega a sua cruz, me segue. Não foi lá, não, eu vou te levar, eu vou te pegar pelo braço aqui, a força, e vou te conduzir. Então, a pessoa tem que estar disposta a trabalhar, a servir o evangelho da mesma forma que ele nos serviu, ele espera isso de nós. Eu vejo, só fazendo uma observação nesse raciocínio seu, que é interessante, Saulo era um cara temente a Deus. Ele acreditava em Deus. E ele só era distorcido no que ele acreditava. Então, ele queria encontro com Deus. Ele tinha os momentos de oração dele lá, conforme a cultura judaica. Então, ele se entregava mesmo a Deus de tudo. E ele daria tudo para defender Deus. Então, ele queria chegar até Deus. Só que fazendo as coisas que eram totalmente distorcidas com base no que ele aprendeu, né? Então, aí confirma o que você falou, né? Está lá. E aí, ele, de alguma forma, ele queria chegar até Deus. Só que de um jeito na qual não era o evangelho, né? Então, aí confirma o que você falou. Acho que era o mesmo raciocínio dos judeus da época, né? Imaginavam um filho de Deus, um rei que viesse num trono, mandasse em tudo, tivesse poder, fosse agora que manda em tudo, está resolvida a situação. E Jesus não era isso. Então, acho que muito do descrédito que caiu sobre Jesus aí naquela época é por conta de que ele era totalmente o oposto do que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam alguém poderoso, alguém que dominasse, que julgasse, que fosse, que demonstrasse poder. E em momento algum a intenção dele era isso, era essa, né? Se colocar acima de qualquer outra pessoa. A intenção dele é salvar aqueles que o buscavam, né? E que isso fique de reflexão para a gente hoje. Se você for dar uma estudada, desculpa, se você for dar uma estudada no judaísmo, no hebraico e tudo mais, significado ali no pedaço de Messias, né? Eles acreditam que existiram vários Messias na história. E o Messias para o judeu é um cara com autoridade política, onde ele tem um objetivo, que é defender o povo. Entende? Esse é então, Davi foi o Messias para eles, entendeu? Que é um homem que teve uma história muito grande, foi um rei que fez muitas coisas muito feito pelo povo. Salomão foi o Messias deles, entendeu? Então ele tem vários Messias. E aí ele recebe uma profecia que vai vir um Messias, quer dizer, um líder político que vai mudar toda a história. Então imagina você indo com esse raciocínio de que vai chegar um líder político que vai mudar toda a história nossa, como o rei Davi mudou, como libertou o povo e tal, e vai acabar com toda aquela guerra, porque hoje você sabe, hoje Israel, por exemplo, é um dos países mais perseguidos. Tá todo mundo de olho em Israel. Tá todo mundo querendo Israel. Entendeu? Porque ele tem sim é um povo escolhido.
E aí, o que acontece? Eles têm o desejo de ter um líder político, exatamente um Messias, para tomar toda essa frente política. Então, eles querem chegar a Deus para ter esse Messias, entende? Deus, eu busco a ti, e eu sei que o Senhor vai mandar o nosso Messias. Então, o Messias não é um homem só para eles. Não é um único salvador no sentido alma, mas salvador no sentido político. Então, a gente vê muito de que o Saulo, ele estava atrás desse Messias político. E aí vem um cara chamado Jesus, com todo respeito, quando eu falo cara assim, no sentido, bem com respeito, não tô querendo falar bobeira aqui, mas vem um cara que para ele é um Zé Ninguém, que não tem influência nenhuma política, que não vai fazer nada, e tem a audácia de falar que é filho de Deus e que veio para curar os doentes e fazer milagres e tudo mais. Ele vai ficar puto de raiva. E vai querer acabar com essa blasfema, porque para eles é um líder político. É um rei, é um cara que muda a história. Entendeu? Então, você olhando no contexto de Saulo, é como se alguém chegasse em você e falasse assim, ó, tudo que vocês estão pregando hoje na Assembleia de Deus é errado, os seus pastores são todos falsos. Imagina chegar isso hoje no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, no meio católico. Rapaz, todo mundo vai querer sentar um sarrafo em mim. Entendeu? Por quê? Porque eu estou indo contra a religião, de fato. E foi o que Jesus fez. Ele foi contra a religião, foi contra a política, ele foi contra tudo. Ele falou, gente, vocês estão entendendo tudo errado. Não foi para isso que eu vim aqui, para tentar... Desculpa, contra não, concordo, desculpa. O objetivo dele não era acabar com a religião da época ou com a política da época, mas sim salvar. Mostrar uma nova salvação, né? Então, ele abdicou do trono político para ser algo maior, né? Para reinar em nossos corações até os dias de hoje, né? Isso, exatamente. Então, é fantástico quando a gente para pensar o quanto a graça de Deus é grande. Eu vendo o versículo, eu só fico tentando mensurar isso, e eu não consigo mensurar o quanto o amor de Deus e a graça de Deus veio através de Cristo Jesus. Entendeu? E esse homem aqui, que é o Saulo, ele é um testemunho fantástico, que é o que você falou, enfatizando o que você disse, de que Deus não está escolhendo pessoas capacitadas, pessoas que são crentes, já são santos. Não. Ele não faz dessa forma. Pessoal, 1 minuto aqui para terminar o nosso estudo. Agradecer a presença de todos aí. E fica de reflexão para a semana, hein? Se fosse resumir sua vida em um versículo, o que você respirava? O que você respira hoje? Saulo era ameaças e mortes. E nós? Então, vou orar para a gente terminar aqui, tá? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esse estudo. Abre o entendimento dos seus filhos, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. Fica conosco, nos faz melhor, nos faz, Senhor, o teu reflexo. Agradecemos por tudo, que o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Pessoal, fica com Deus. Semana que vem, estamos aí de novo, Atos 9, continuação. É muito legal. Obrigada, gente. Parabéns, obrigado, pessoal. Fique com Deus.